Olá, eu sou a professora Lucília Lopes. Atrás de mim estão algumas prateleiras coloridas com materiais artísticos e algumas referências bem pessoais. Em destaque está uma representação de uma das imagens mais reproduzidas no mundo. É a xilogravura A Grande Onda sobre Kanagawa, do artista japonês Katsushika Hokusai, que mostra oscilando ali precariamente no mar furioso alguns barcos que parecem prestes a serem engolidos pela onda gigantesca. O pintor ainda dá a impressão de mais perigo por meio do céu ameaçador por detrás do Monte Fuji, ali no centro da cena, bem ao fundo. A obra sugere a fragilidade da existência humana perante as forças da natureza. É uma das imagens mais icônicas sobre o poder do mar, que inspira muitos artistas desde 1830, o ano da sua primeira publicação. Falando em mar, oceano, continentes, o quanto de água separa tantas pessoas que são tão próximas e ao mesmo tempo tão distantes. Você prestou atenção no título da aula de hoje? O mar me quer. Por acaso não seria mal me quer? Aquela brincadeira, lembra? Das pessoas apaixonadas que começam a despetalar as coitadas das flores que não tem nada a ver com a apaixonite não correspondida da pessoa? E ainda ficam, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer. Já reparou que, na maioria das vezes, o resultado da frase é a que iniciamos? Assim, se iniciamos com a fala bem me quer, o resultado provavelmente será bem me quer. E se iniciamos com a frase mal me quer, o resultado será mal me quer. Não tem nada a ver com acaso, nem se ele está apaixonado ou ela corresponde. Bom, tchau pra lá. O título não está errado, não. É Mar Me Quer mesmo. Porque esse é o título de um romance do escritor moçambicano Mia Couto. Vem ler comigo um trecho desse romance. Ela chegou ao bairro depois da morte de meus pais, quando herdei a velha casa da família. Nessa altura, eu ainda pescava em longas viagens, nem notava a existência de Luarmina. Também ela, logo que desembarcou, se internou na missão, em estágio para freira. Ficou enclausurada nessas penumbras onde se murmura a conversa com Deus. Só uns anos mais tarde, ela saiu dessa reclusão e se instalou na casa que os padres lhe destinaram, bem junto à minha morada. Luarmina costureirava. Era seu sustento. Nos primeiros tempos, ela continuava sem se dar às vistas. Só as mulheres que entravam em seus domínios é que lhe davam conta. Do resto, me chegavam apenas os perfumes de sua sombra. Um dia, o padre Nunes me falou de Luarmina, seus brumosos passados. O pai era um grego, um desses pescadores que arrumou rede em costas de Moçambique, ao lado de lá da Baía de São Vicente. A mãe morreu pouco tempo depois, dizem que de desgosto. Não devido da viuvez, mas por causa da beleza da filha. Ao que parece, Luarmina endoidava os homens graúdos que abutreavam ao redor da casa. A senhora maldizia a perfeição de sua filha. Dize que, enlouquecida, certa noite intentou de golpear o rosto de Luarmina, só para a enfeiar e, assim, afastar os candidatos. Depois da morte da mãe, enviaram Luarmina para o lado de cá, para ela se amoldar da missão, entregue à reza e crucifixo.
Havia que arrumar a moça por fora, engomá-la por dentro, e foi assim que ela se dedicou a linhas, agulhas e dedais, até se transferir para sua atual moradia, nos arredores de minha existência. Na verdade, Mia Couto se chama Antônio Emílio Leite Couto, mas ele adotou o nome Mia porque tinha uma paixão por gatos e porque o seu irmão não sabia pronunciar o nome dele direito quando era criança. Ele é o autor moçambicano mais conhecido mundialmente na atualidade e também um ótimo contador de histórias, inventadas ou não. Preste atenção como ele relata um encontro banal que aconteceu aqui no Brasil. Eu tenho que dizer vou contar um pequenino episódio para depois introduzir ah, este sentimento que eu tenho, que é um sentimento que me ocupa, que me invade sempre que eu estou no Brasil. Como vocês sabem, o Brasil conhece mal aquilo que a gente chama de África, que são muitas Áfricas, e conhece mal Moçambique. Está melhorando, eu acho que sim, acho que alguma coisa está fazendo, mas em geral o cidadão comum com quem eu cruzo na rua, quando eu falo de Moçambique, há ali uma espécie de uma nuvem que passa no olhar da pessoa e eu vejo que não se sabe. Então eu estava em São Paulo há umas 3 semanas atrás e eu era o último cliente no restaurante que estava sendo servido pelo último dos funcionários, dos empregados, e por causa dessa solidão, esse empregado ficou junto à minha mesa e fez-me companhia, e foi uma boa companhia. Ele era um moço negro, jovem, muito falador, muito simpático, curioso, e que em certo momento surgiu esta coisa inevitável, dizer, bom, e você, de onde é? E eu expliquei que era de Moçambique, e ele, para minha surpresa, ele disse, eu vi logo. E eu fiquei pensando, como? Ele disse assim, o sotaque. E eu aí comecei quase a explicar, porque eu quase sinto um sentimento de culpa por não ter outro sotaque. E ele pôs-me a mão no ombro, consolando-me, e disse assim, não fique triste não, porque ao menos você chegou ao Brasil e já está falando português, disse. Porque, segundo ele disse, há muito outro gringo, eu seria um outro gringo, há muito outro gringo que nunca aprende. Então, embalado nesta coisa que é pensarmos que alguém, por ser de raça negra, obrigatoriamente a gente tem... Eu vou-vos confessar, sinto essa coisa... Quando vejo um brasileiro negro, eu sinto uma coisa que é uma espécie de parentesco. Eu vou ao encontro de alguém que já seria a minha família, mas isso também é um equívoco, não é? Obviamente é um equívoco porque as proximidades devem ser feitas, fundadas noutras coisas. E aquele encontro mostrava-me isso mesmo, porque eu já perguntando aquela coisa também que é realmente equivocada, que é: e você sabe de onde é que são os seus antepassados? Perguntei a ele, e ele respondeu convictamente, sei, todos. Ele disse, todos. Eu disse, fantástico, porque também não é muito comum, não é? E ele responde-me assim, os meus antepassados são todos da terra do rei. E eu comecei a pensar, até o rei do Congo, o rei Suásio, assim. E ele responde, não, do rei Roberto Carlos, disse ele. E ficou surpreso que eu não soubesse essa coisa absolutamente assim, obrigatória, que é conhecer Cachoeiro de Itapemirim, que eu agora não me esqueço, não. Você sabe onde fica o país em que esse escritor nasceu? Moçambique. Sabe qual o idioma que se fala por lá? Moçambique fica no continente africano, é um dos 9 países em 4 continentes diferentes que compartilha o idioma português. Os países Portugal, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Brasil, Moçambique,
Timor-Leste, São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial são unidos pelo mesmo idioma. Com isso, podemos dizer que o Brasil é um dos países lusófonos. Lusófono, adjetivo que classifica os países que têm o português como língua oficial ou dominante. Preste atenção no mapa que assinala os países lusófonos. Observando o mapa, você percebe que o idioma abrange uma área muito grande, mas distante uma da outra. Isso acabou criando muitas diferenças na pronúncia, gramática e também no vocabulário. Mesmo assim, ainda falamos o mesmo idioma. No início dessa aula, lemos um trecho do livro Mar Me Quer. É desse mesmo livro o famoso e genial pensamento: sou feliz só por preguiça. A infelicidade dá uma trabalheira pior que doença. É preciso entrar e sair dela, afastar os que nos querem consolar, aceitar pêsames por uma porção da alma que nem chegou a falecer. Mia Couto lançou em 1991 um livro chamado Cronicando, uma brincadeira com a palavra crônica. Aliás, as crônicas de Mia Couto captam os instantes históricos de Moçambique com um olhar irônico e bem atento ao mundo atual. Você sabe o que é crônica? Crônica é um gênero textual caracterizado por textos curtos, de linguagem simples e que retrata os aspectos da vida cotidiana, geralmente com toques de humor ou ironia. É muito comum hoje em dia encontrarmos nas mídias sociais ou mesmo naquelas mensagens familiares algumas crônicas rápidas com alguma imagem junto. Por isso, o desafio de hoje é um convite. Te convido a cronicar, ou seria passar um tempo cronicando. Quer dizer, te convido a escrever uma crônica com algo relacionado ao seu dia, que contenha um pequeno toque de humor. Pode ser uma observação de um fato que possa ter acontecido com você ou algo que você presenciou também. E mais, junte a essa crônica uma imagem que dê força ao seu texto, ou mesmo apenas uma única foto, que por si só conte uma história ou marque um fragmento da vida de alguém. Afinal, todos os dias nos deparamos com fragmentos da vida cheios de possíveis significados, de acordo com o ponto de vista de cada um que observa, é claro. E falando em inspiração, a inspiração artística de hoje traz um mar em blocos. Ou será apenas uma inspiração das asas da gaivota? Quer conferir? Vem comigo! Separei materiais simples e um pedaço de papelão fino para produzir pequenos moldes em formato de ondas ou até mesmo asas de gaivotas. Em uma tira de papel firme, marquei com esses moldes vários blocos com tamanhos variados, utilizando canetas hidrocor em 2 tons de azul. No final, esfumei com lápis de cor em tons bem próximos dos utilizados, os cantos de cada bloco colorido.